Amados, aqui no primeiro verso, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele quem? O Senhor Jesus. E um detalhe importante, essa era a última vez que Jesus ele estava passando por Jericó, antes de ser crucificado. Talvez Jesus ele esteja dando para nós uma última oportunidade, de tantas, nós não sabemos. E nós entendemos que a hora de se reconciliar é agora. Enquanto nós estamos respirando, enquanto temos fôlego de vida, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo. É interessante que Bartimeu, o nome Bartimeu, é a junção de duas palavras, Bar, do aramaico, que quer dizer filho de, e Timeu, que quer dizer do grego honrado, valoroso, estimado. Então ele era filho de Timeu, filho do honrado, do estimado, do valoroso. Ele não tinha uma identidade própria, ele era filho de alguém honrado. A identidade de Bartimeu era cego mendigo, ou seja, alguém que era improdutivo pela sua vida, pela sua condição. Filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Muitas vezes, essa talvez seja mais uma delas, nós ouvimos falar de Jesus. Ele não viu, ele ouviu. Nós ouvimos e damos pouca importância. E muitas vezes achamos que não está na hora, está cedo, tem que ser no tempo de Deus. O tempo de Deus foi quando Jesus ele morreu na cruz para nos dar vida. Então, a partir desse fato, desse acontecimento, já está sendo o tempo de Deus para nós, porque nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos minutos da nossa vida tão fugaz, tão incerta. Então ele não perdeu a oportunidade, ele não sabia que Jesus estava passando pela última vez ali por Jericó, mas ele agarrou aquela oportunidade com todas as suas forças. E ele não apenas chamou, ele gritou, ele clamou. Clamar é suplicar com o grito da alma. Ou seja, ele entendeu que ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. E outra coisa que nos chama a atenção, no primeiro verso que nós lemos, no verso 46, diz que foram para Jericó. E logo na frase seguinte, saíam de Jericó. Então o único fato registrado foi o de Bartimeu nessa ocasião. Porque ele gritou, ele clamou, ele não deixou passar aquela oportunidade que poderia ser a última para ele. E de fato era. Porque depois Jesus foi para a cruz. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele grita filho de Davi, ele não está apenas reconhecendo a dinastia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, mas está o reconhecendo como Messias, como Filho de Deus, como aquele que veio para nos libertar dos nossos pecados e nos trazer para a luz. Então essa declaração dele não é apenas um clamor de alguém que precisa ser curado na sua visão,
fisicamente falando, mas alguém que quer uma liberdade espiritual daquilo que estava aprisionando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Misericórdia, compaixão. Então ele clama humildemente. Ele clama pedindo misericórdia. Ele não requer de Jesus. Ele não ordena para Jesus. Ele pede, ele clama humildemente. Tem compaixão de mim. E nessa frase nós reconhecemos que ele está se rendendo, que ele está declarando a soberania do Filho de Deus, o poder que possui o Filho de Deus sobre nós. E muitos o repreendiam, verso 48, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, muitas situações, muitos problemas, talvez um pecado de estimação tem parado a nossa fé. Talvez pessoas tão próximas têm silenciado a nossa fé. Bartimeu ficou registrado nas Escrituras porque ele foi ousado, porque ele foi destemido. Ele viu que aquele que estava passando, viu espiritualmente falando, ele ouviu que aquele que estava passando era muito maior do que aquilo que estava aprisionando, acorrentando. E ele não perdeu a esperança, clamando por Jesus. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amados, o que pode fazer Jesus parar? Jesus caminhando, ele já tinha um destino ali traçado, já tinha uma projeção da próxima parada, mas aquele homem clamando fez-o parar. Por quê? Lembram da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, que padeceu 12 anos, E naquela situação, a multidão comprimia aquela mulher, apertava aquela mulher, e de repente ela toca na orla da veste de Jesus. Jesus para, e Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos admirados: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? Ou seja, mestre, o calor deve estar fazendo mal, porque a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? Mas aí Jesus, ele declara que alguém tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. Aleluia. Porque ele foi tocado com uma fé genuína. Uma fé autêntica. Não uma fé que busca apenas uma bênção, mas um abençoador. Aquele que tem poder, tem controle sobre todas as coisas. Aquele que é soberano. Então, da mesma forma, Bartimeu, ele clamou de uma maneira diferente, do fundo da sua alma, crendo que se ao menos aquele homem, Jesus, tivesse misericórdia, ele seria alcançado por aquela graça que poderia transformar a vida dele, não só física, mas espiritualmente. Continuando aqui, amados. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E é interessante que aquelas pessoas que reprimiam, que
que repreendiam e falavam para Bartimeu se calar, agora estavam sendo usadas para trazê-lo para Jesus. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todo o universo, ele vai contribuir quando você clama a Jesus, quando você busca a Jesus. Deus vai preparar tudo para que você encontre. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então ele lançou de si a capa. Aquela capa, meus irmãos, identificava ele como um deficiente visual. Era a identidade de Bartimeu. E ele lança aquela capa. Ele lança aquela identificação dele perante os cidadãos, os conhecidos, os amigos. Ele lança, ele joga aquela capa. Qual é a capa que nós temos que lançar? Que nós temos que jogar, tirar, excluir da nossa vida? Talvez seja o pecado. Talvez seja um benefício que você não quer perder. Então você continua distante de Jesus. Talvez você ache que esse benefício seja maior do que Deus pode proporcionar na sua vida se você se render a Ele. Está errado. Tudo está sob o controle de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele quer que nós abandonemos a capa, a velha capa. O que é essa capa? Aquilo que nos impede de chegar até Jesus. Aquilo que é um muralha, um bloqueio entre nós e Deus. Então Bartimeu, ele joga aquela capa e se lança de um salto e vai ter com Jesus. Ele ouve e toma atitude. Ele sai daquela zona de conforto. Ele não aceita mais aquela situação medíocre, de humilhação. E ele toma atitude. Verso 51, olha que coisa linda. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. É claro que Jesus sabia o que o cego queria. O que a pessoa na miséria ela quer? Ela quer prosperar. Né? O que o enfermo ele quer? Ele quer ser curado. O que um cego ele quer voltar a ver. É claro que Jesus ele sabia. Só que ali foi uma dimensão dialética. Ou seja, ele pergunta para que Bartimeu ele tenha participação naquele milagre. Para que Bartimeu reconheça a grandeza de Deus ali diante dele. E Bartimeu responde o que ele queria. Nosso Senhor Jesus, ele pergunta para você nesse momento: o que queres que eu te faça? Você está ouvindo falar de Jesus. E ele te pergunta: meu irmão, o que queres que eu te faça? Minha irmã, o que queres que eu te faça? Responda, fale para Jesus, se abra com Ele. Eis que estou à porta e bato. Toque, toque, toque. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas. Se você está vendo, ouvindo nesse momento, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Renda-se a Ele. Ah, mas se eu me render a Ele, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Eu respondo para você em Mateus 16, 24, 25, 26. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Meus irmãos,
Seguir a Cristo é se render a Ele. Seguir a Cristo é renunciar ao nosso eu. Ele tem muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E nós ficamos presos, reclusos, nesse mundinho de miséria. Eu não estou dizendo de prosperidade, não estou falando de prosperidade, isso é bônus. Eu estou falando de paz. Estou falando de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Estou falando de uma vida cheia do Espírito Santo, que pode transformar nossas vidas e de todos aqueles que estão à nossa volta. Estou falando de coisas extraordinárias. Não estou falando de coisas pequenas como prosperar financeiramente. Verso 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha que nesse verso aqui a gente percebe que Bartimeu ele foi desobediente. Jesus falou, vai. Só que Bartimeu ele entendeu que era melhor ficar com Jesus. E a Bíblia diz aqui, ó, e seguia Jesus estrada fora. Olha só que coisa maravilhosa. Ele reconheceu que, como está escrito na parábola da videira verdadeira, né? Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Bartimeu entendeu isso. Então, ali foi um trabalho de discipulado de Jesus para com Bartimeu também, porque ele largou a capa e passou a seguir Jesus. Ele desobedeceu Jesus. Jesus falou, vai. Ele falou, não vou nada, eu quero ficar contigo. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Lembra em João 6? Quando Jesus ele falou que ele é o pão que desceu do céu, né? E os judeus esperavam ali um libertador do jugo romano, dos altos impostos, né? E Jesus declarou que ele era o pão que desceu do céu, que ele não veio para mudar a situação ali de Roma, né? Da escravidão romana, do jugo romano. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele. E Jesus perguntou para os seus discípulos, quereis vós também retirar-vos? E Pedro responde, categoricamente e objetivamente, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Bartimeu entendeu isso também. Ele queria seguir Jesus, porque ele queria algo muito superior daquilo que o mundo podia oferecer para ele, daquilo que as vozes contrárias o estavam repreendendo, sendo barreira, mas ele creu. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Todo o diferencial desse contexto, ele está envolto na fé de um homem deficiente, um homem que apenas ouviu, ele não viu, ele apenas ouviu, mas ele creu, ele não deixou passar a oportunidade. Então nós temos aqui um contexto de ouvir falar de Jesus, nós temos aqui um contexto de tomar atitude, e um detalhe interessante, que Bartimeu, ele clama, ele está numa situação miserável, está numa situação de humilhação, uma situação vexatória, mas ele clama, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele sente Jesus ali chamar, ele ouve Jesus chamar e ele se levanta. Então talvez você se encontre numa situação de humilhação, uma situação vexatória, uma situação medíocre. Então clame a Jesus. Você está ouvindo falar de Jesus. Jesus está passando. Não perca a oportunidade. Clame a Jesus
Ele vai te conceder graça em força, em virtude, para que você se levante, para que você tenha comunhão, tenha relacionamento com Ele. Mas você precisa de clamar. Ele vai te chamar. Você vai lançar fora, vai jogar fora a capa, todo impedimento, toda muralha, toda barreira, e vai encontrar com Ele, e vai segui-lo, e vai ser bem-aventurado. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Eu gostaria de orar pela tua vida nesse momento, sobre esta passagem, sobre esse contexto de fé, sobre esse fato daquele homem que não deixou passar a oportunidade. Ele não olhou para a sua condição, ele olhou para aquilo que ele poderia se tornar encontrando Jesus. Muitas vezes nós alicerçamos e fundamentamos a nossa fé naquilo que nós somos, não naquilo que podemos nos tornar com Jesus. Então eu convido você nessa oração a mudar essa situação, como Bartimeu. Ele tinha todos os motivos para permanecer ali, né? Coitadinho, humilhado, mas ele creu que Jesus poderia virar a página da vida dele e fazê-lo um discípulo honrado. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lançamos, Senhor, a tua verdade. Assim como nesse texto de Bartimeu que o Senhor nos deixou, o Senhor estava passando pela última vez. Bartimeu não sabia, mas ele entendia que poderia ser a última chance dele. E ele não permitiu que essa oportunidade passasse. Ele agarrou com todas as forças, ele clamou, ele se sujeitou, ele se humilhou. E o Senhor o chamou. Aleluia. E ele jogou a capa. Ele se despiu daquela barreira, daquele impedimento, e foi ao teu encontro, Senhor Jesus. Espírito Santo, que essa pessoa que ouve nesse momento, que assiste nesse momento, ele venha a ser quebrantado pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor, e venha se render de fato e de verdade, não como um mero religioso, não, mas como aquele que vive na dependência total e plena do nosso Salvador Jesus. Você que se encontra no presídio, e você que se encontra no hospital, desenganado, angustiado, aflito, desesperado, desviado, não importa, o Mestre te chama. Aleluia. E Ele diz: que queres que eu te faça? Aleluia. Converse com Jesus, renda-se a Ele, permita que Ele sente a mesa contigo, permita que Ele faça parte da sua vida de fato, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, esse homem, esta mulher, esse ouvinte totalmente nas tuas mãos, crendo no teu agir, no teu mover, no teu interagir, na salvação desta alma, nela e através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua família. E esse ano que vai começar, que de fato e de verdade estejamos na total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Deus abençoe.